Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão, Jesus, eu canto a ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a nossa gratidão, Senhor Jesus. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Momento de edificação na palavra pela pregação. Convido você a abrir a Bíblia no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Nós leremos e eu pregarei
versículos 1 a 22. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versos 1 a 22. Saúdo todos os irmãos presentes, familiares e aqueles que nos assistem via internet. Todos encontraram? Estão me ouvindo bem? Tudo o que temos pertence ao Senhor. Nós encerramos uma série sobre servos ordenados e agora iniciamos outra, breve, 3 pregações acerca de dízimos e ofertas. Pela graça de Deus, organizaremos esta congregação e igreja. Temos data marcada, dia 6 de novembro. Um dos requisitos para este passo, além de oficiais ordenados, é que a nova igreja tenha condições de autossustento financeiro. Esses são os 2 requisitos. A composição da liderança masculina através dos ofícios e que esta nova igreja seja capaz de arcar com os custos relativos às causas locais, sustento pastoral, entre outras coisas. É como o filho que sai de casa com sua família e tem de arcar com todas as contas dessa responsabilidade. Meu assunto nessa manhã é o privilégio que temos de dizimar e ofertar, porque o sustento da igreja, segundo a Bíblia, é originado não de campanhas, não de bazares ou rifas, mas dos dízimos e das ofertas. A Bíblia não reconhece outra maneira de recolhermos as dádivas. E faz parte da mordomia cristã. E este é o nosso assunto. Nossos bens pertencem ao Senhor. E o propósito da mensagem é encorajá-la a pôr a mão no bolso. Contribuir financeiramente para que a obra do Senhor da igreja local seja efetivada por meio de dízimos e ofertas. Estão preparados? Diz o texto, capítulo 29, versos 1 a 9. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, e eu usarei esses versículos como contexto. Salomão, meu filho único, a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas e mármores, e tudo em abundância. Então aqui é a oferta consagrada por Davi a esta obra da construção do templo. Continua. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir paredes e casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? A palavra liberalmente
também pode ser generosidade ou coração em paz. Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000, os de 100, até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Voluntariamente. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. É muito dinheiro e muita coisa aqui separada. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente. Veja, o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro, sincero, deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Nós temos diante de nós os preparativos para a organização do culto, o projeto de construção do templo e assim como a construção deste. A partir do capítulo 22 de 1 Crônicas até o capítulo 7 de 2 Crônicas, o assunto é esse. A organização do culto, o projeto do templo, a construção e a conclusão deste. Davi reúne os príncipes, os governantes em uma assembleia solene para declarar que deseja construir o templo, mas que ele foi impedido por Deus. A tarefa recai sobre Salomão, seu filho e sucessor. Volte um pouco na sua Bíblia, no capítulo 28, versos 1 a 5, para entender melhor isso. Então Davi convocou Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda, as possessões do rei e de seus filhos, como também oficiais, os poderosos e todo homem valente. Esta é a assembleia solene e os homens que a compõem. Disse o versículo 2: Pôs-se o rei em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão, para se assentar no trono do reino e sobre Israel. E o versículo 6, finalizando esta parte, e me disse: Teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Seu nome também era chamado Gedidias, o filho de Deus. Então é nesse contexto que Davi convoca o povo a entregar as ofertas para o templo. O capítulo 29, como nós estamos lendo, é sobre o recolhimento de ofertas para a obra. O que nós chamaríamos hoje de oferta alçada, que é destinada a uma causa específica. Este livro de Crônicas, para os irmãos entenderem, e para que a mensagem seja a mensagem do autor original, para que vocês entendam a palavra de Deus e não de homens, este livro foi escrito após o exílio na Babilônia. Vocês se lembram que o povo de Judá ficou cativo ali por 70 anos e retornaria.
e no retorno deveria reconstruir o templo destruído. Então, quando o cronista escreve este livro, a sua intenção é relembrar os exilados da Babilônia sobre a importância de continuarem a dar contribuições para o novo templo. Isso está registrado no profeta Ageu. Então, esta é a intenção do cronista com esta passagem. Edificar aqueles que estavam no exílio, para que quando retornassem, não abandonassem a prática de ofertar para o templo que seria reconstruído. Ou seja, é o propósito do sermão de hoje. Estimulá-lo, encorajá-la a ser e a participar das ofertas, a ser fiel, participar das ofertas. Então, realizadas as ofertas, que nós acabamos de ler, Davi ora ao Senhor, segunda parte do texto. Davi ora ao Senhor e dá graças a Deus, primeiro, porque Deus é digno de receber todas as dádivas. O Senhor é o Rei. E segundo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, a partir do versículo do 29, versículo 10, Davi ora, primeira parte da oração, dá graças a Deus. E na segunda parte da oração, versículo 17, pede ao Senhor que conserve o coração do povo para ser voluntário, sincero, generoso e obediente. Leiamos o versículo 10 até o versículo 19. Pelo que Davi, depois da entrega das ofertas, louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e te louvamos, o teu glorioso nome. E aqui nós temos a primeira parte da oração. Oração de louvor. O ensino é: Deus é proprietário de tudo. O reino é do Senhor. Davi era rei, e o seu intuito nesse discurso é transferir o reinado a seu filho Salomão. Apesar da honra, da força, das riquezas estarem sob sua custódia, Davi reconhece humildemente que o Senhor é a única autoridade. Do Senhor emana a justiça, o governo, a riqueza e a glória. Resumidamente, Davi ocupava o trono, mas a dignidade pertencia ao Senhor. O Senhor encarregou Davi de administrá-lo temporariamente como mordomo, segundo a vontade de Deus. Davi estava sentado no trono, mas o governante é Deus, o proprietário último de todas as coisas. Portanto, Davi se considera um mordomo de Deus, administrando aquilo que é de Deus. Deus é proprietário de tudo. No versículo 12 e 13 diz que riqueza, glória procedem do Senhor. E aqui o aspecto teológico. Deus tem direito sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador de tudo. Tudo que existe é de Deus. Sendo Ele o Criador de todas as coisas, diz o profeta Ageu, dele é o ouro, dele é a prata e todas as riquezas do mundo. Não apenas nossos bens lhe pertencem,
nós mesmos pertencemos a Ele, porque Ele nos fez. Deus é proprietário de todas as coisas. E o fato de ser criador lhe confere autoridade. E o direito de distribuir a quem quer, conforme lhe apraz, ou reter o que deseja. Davi, sentado no trono, apenas administra o poder, a glória, a honra e o dinheiro, porque pertencem ao Senhor. Então este foi o meu primeiro ponto. Deus é proprietário de tudo. O meu segundo ponto, versículos 14 e 15. Ainda na oração de louvor. Não somos proprietários de nada. Veja o que diz, o que está escrito. Até o versículo 16. Porque quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, aquelas coisas que nós lemos há poucos instantes atrás. Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos, como todos os nossos pais. Como sombras são os nossos dias na terra, sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu nome, vem da tua mão e é toda tua. Primeiro ponto, Deus é proprietário de todas as coisas. Segundo ponto, não somos proprietários de nada. Esse é o fundamento da mordomia cristã. Nossa vida, família, bens não nos pertencem. Recebemos tudo como presente de Deus. Somos seus administradores neste mundo. É isso que cantaremos daqui a pouco no hino 56. A minha vida com meus bens provém de ti, Senhor. Saúde, veste, abrigo e pão são dons do teu amor. Mordomo teu eu quero dar à igreja em proporção a quantas bênçãos recebi das tuas próprias mãos. O fundamento da mordomia cristã é compreendermos que podemos usufruir de bens, como Davi usufruía do trono, mas estas coisas não nos pertencem. Isso muda a forma de lidarmos com os bens materiais e passamos a agir segundo princípios e orientações do nosso Senhor, da palavra, não a revelia dele. Nós não usamos mais os nossos bens, o tempo, como se nós fôssemos proprietários dele. Vocês perceberam que os versos 14 a 16 destacam a transitoriedade da vida. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã, o que será? Você se lembra de uma passagem assim? Jesus se referindo a dois irmãos que brigavam pela herança? Que diziam para sua alma, come, bebe, se alegre, porque você tem muitos tesouros guardados para muito tempo. E Jesus lembra da transitoriedade. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E os teus filhos? E o teu tempo? E o teu dinheiro? Para quem ficará? Assim, irmãs e irmãos, não somos proprietários, mas mediante a graça oferecemos ao verdadeiro proprietário. Fiquei pensando como ilustrar isso. Davi está dando graças a Deus porque o que ele deu a Deus é de Deus. Então vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir explicar. Agora que tenho filhinho, eu ganhei um presente dia dos pais. Gostei do presente. Mas imagina a seguinte cena. A mamãe pega o cartão do papai e vai à loja. Chegando lá, o filho escolhe o presente.
Mamãe, esse aqui. Embala o presente, a mãe efetua a compra com o cartão do papai. Aí o filho chega com toda alegria e no dia dos pais entrega com aquele sorriso, com gratidão e louvor nos lábios, dizendo: papai, eu te amo, isso aqui é um presente. O pai sabe que é do seu bolso que está saindo. Mas qual pai não se alegra com isso? Damos a Deus somente o que é de Deus. E o fazemos com grande alegria, devoção e louvor, porque tudo é dele e ele nos permite usufruir temporariamente de todas essas bênçãos. Você tem a Deus por Pai? Você tem bens? Você tem renda? Que você possa usufruir da alegria de dirigir-se ao Pai e dizer: papai, isso aqui é teu, mas é prova de que eu apenas administro esses bens, não pertencem a mim. Nós devemos usar os bens e dons. E usar estas coisas alienado de Deus é usurpar de um direito que não nos foi dado. Teu tempo. Jovens universitários. Não dá, pastor, estou na faculdade. Não dá, pastor, não dá. Maridos e esposas, seus tempos para os seus filhos, para o culto doméstico, para a oração, pertencem ao Senhor. E como mordomos, nós prestaremos contas de como temos aplicado essas bênçãos. Irmãos e irmãs, vamos examinar se eu reduzo esses benefícios ao uso no prazer que elas promovem, eu reduzo apenas ao prazer que elas dão e vivo por isso, ou se eu dedico ao Senhor proporcionalmente como mordomo. Não temos e não somos proprietários de nada. Cuidado, para que as bênçãos materiais não se tornem um fim em si mesma. Os incrédulos é que agem assim. Eles amam o dinheiro, vivem pelo dinheiro, gastam seu tempo pelo dinheiro. Cuidado. Lembre-se do filho pródigo. Pródigo no sentido de esbanjador. É alguém que, ao invés de administrar os bens do seu pai, dissipou a riqueza, dissipou a honra, dissipou o tempo, dissipou a vida na vaidade deste mundo. Graças a Deus que ele retornou arrependido. E Deus o recebeu. Como lemos no Salmo 127, é Deus quem sustenta e provê. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão você vai armar guardas. Inútil vos será levantar cedo e trabalhar até tarde, e você não vai ver o fruto disso. Porque você pode viver apenas para isso. E isso se chama um coração secular, que não acredita mais que Deus pode prover. E você coloca todas as suas fichas nos seus esforços pessoais. Então, nesta oração, na primeira parte do louvor, Deus é proprietário de tudo. Nós não temos propriedade alguma. E na segunda parte da oração, ele faz um pedido. O que você pediria depois de dar tanto dinheiro para o templo? Multiplica, Senhor. Dá em dobro. É isso? O que Davi pediu? Versículo 17 e 19, nesta oração, ele faz uma petição. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também
Na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, se te faz ofertas voluntariamente. Agora, veja só o que ele pede. Senhor, Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque, Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhes o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, ao pai orando pelo filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Davi e os chefes dedicaram muita riqueza ao Senhor. Contudo, Davi não ora fazendo exigências de prosperidade material. Mais um argumento evidente contra a teologia da prosperidade. Aquela que é enfatizada por seitas evangélicas. A cobiça dos líderes religiosos e a cobiça dos crentes. Crentes entre aspas. Atrás de dinheiro. Pessoas movidas pela cobiça fazem sacrifícios financeiros, empenhando dinheiros e bens que possuem em campanhas intermináveis na igreja. Essa semana é a campanha do devorador. Semana que vem é a campanha do você vai ficar rico. E a outra campanha, nós sabemos como tem sido. A teologia da prosperidade acredita que por esse sacrifício, Deus fica obrigado a multiplicar a sua prosperidade e fica no dever de abençoá-lo. Falso. Falso. Muitas pessoas, frustradas por não receber em dobro, têm rejeitado o ensino da Bíblia e, por causa disso, abominam a comunhão da igreja e também não querem ouvir a pregação do Evangelho. Frustrados porque, com a motivação errada, entregaram e empenharam muito do que tinham e não receberam o que desejavam. Por quê? Porque esta doutrina não consta na palavra de Deus. É ensino de homens. Davi e os líderes depositaram grandes quantias, mas não fizeram barganha. Ao contrário, Davi suplica por bênçãos espirituais. Pede para que o coração do povo seja consagrado ao Senhor, assim como o coração do seu próprio filho Salomão. Veja como Davi associa a voluntariedade na entrega das ofertas com o coração inclinado a Deus. Em um dos aconselhamentos, nesta lida pastoral, uma pessoa entendia que não precisava do culto de domingo, da reunião pública. O pastor, a igreja ensina que precisa do culto público, que isso é... Eu acho que não. Cada um pode adorar em casa. Mas, ao mesmo tempo, ele entendia que todos os cristãos têm que dar o dízimo. E ele dizia assim, não, quem não dá o dízimo, não acredito que seja cristão. Então a gente cria teologias. Para ele, a condição de ser cristão era entregar a oferta, não adorar a Deus no culto. Mas essas duas coisas andam juntas. Quando você deposita o seu bem ali, é porque o seu coração está inclinado ao Senhor. E Davi ora para que o coração do povo não dê muito dinheiro, mas que o coração deles esteja inclinado a este serviço, na proporcionalidade, com sinceridade,
com voluntariedade em obediência. Davi ora para que o coração do povo seja sincero, ou seja, sem reservas. Voluntário, para que sejam feitas as ofertas, um coração pacificado. Que esta dádiva seja de boa vontade. E quando você faz de boa vontade, você se torna generoso, generosa. Um coração obediente. E aqui ele ora por Salomão. Um coração obediente para aplicar corretamente os recursos segundo a palavra de Deus. Davi tinha garantias que Salomão ia usar tudo isso para a construção do templo. Você passa a vida toda, economiza, e chega perto da morte, você diz, está aqui, filho, eu quero que você faça isso com o meu dinheiro. Mas quem garante que o filho vai fazer? Ele ora para que Salomão também não desvie seu coração. Fala, meu filho, todo este bem está encomendado a você, mas você tem uma obra a realizar. Não desvirtue estes fundos. Ele ora a Deus para que Salomão não desvie aqueles fundos, para que não se aproprie daqueles fundos indevidamente, mas que aplique para o fim o qual foi designado, a construção da casa de Deus. Um coração obediente para aplicar corretamente os recursos. Davi ora, dando graças a Deus. Louva a Deus porque tudo lhe pertence. Louva a Deus porque nada nos pertence. E ora, pedindo que o coração do povo seja voluntário, sincero, obediente e generoso. E a conclusão, versos 20 a 22, é alegria total. É o junto a panela. Versículo 20. Então disse Davi a toda a congregação, agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus, Deus de seus pais. E todos inclinaram a cabeça e adoraram ao Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocausto de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram, ó, junto a panela, comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande alegria. As ofertas são uma expressão de gratidão e de louvor. De um coração realmente inclinado à obra, e não uma troca. Então, o exame não é se você pode dizimar ou ofertar, é se o seu coração está inclinado ou não ao Senhor. E agora algumas aplicações, além das que eu já compartilhei com os irmãos. A entrega dos dízimos e ofertas beneficiam o próprio ofertante e, consequentemente, a igreja. Não se trata de quantidade, mas proporcionalidade, de fidelidade, como nós vimos na oferta da viúva pobre. Spoiler, será o sermão do próximo domingo. Aquela mulher deu além do que poderia. Proporcionalidade e fidelidade. O crente que se santifica nesse serviço faz com que a igreja cresça, não apenas financeiramente, mas em graça. Porque nós temos aí um coração inclinado a Deus. Alguns benefícios espirituais que acompanham a prática da mordomia, da entrega dos dízimos e das ofertas. Então, agora, algumas questões práticas. A prática da oferta nos ajuda a desenvolver a confiança em Deus. As primeiras vezes que você pode dar a oferta, você fica meio... vai faltar para a conta de luz.
Mas e a escola e a perua das crianças? Mas e a picanha? Quando entregamos nossos dízimos e ofertas, nosso coração é educado a ser liberal. Com a prática constante, você será motivado a doar mais e não menos. A fidelidade nas ofertas e nos dízimos é consagração do nosso Senhor, do nosso coração, não os nossos bens. Você está consagrando o seu coração a Deus, não os seus bens. Você se lembra do Gollum, do Senhor dos Anéis? My precious, precioso. Morre por aquele bem. E o que precisava é que ele se libertasse daquilo. E muitas vezes, no exercício dos dízimos e das ofertas, nós consagramos ao Senhor. Somos educados a confiar. Nos consagramos ao Senhor e não aos bens. Nós deixamos de dizer que o dinheiro tem a palavra final. Experimentamos a liberdade financeira, de fato, porque o dinheiro não exerce mais sobre nós poder tirânico, que é a questão do Gollum. Hoje os jovens falam muito de liberdade financeira. Liberdade financeira. Você quer ser livre financeiro, jovem? Começa a ser ofertante de verdade. Aí você é livre do dinheiro. Mas enquanto você não fizer isso, não tem liberdade financeira, você é um escravo do dinheiro. Como muita gente. Você vive, trabalha, economiza e gasta seu tempo nisso. Porque o seu coração está nisso. Agora, os dízimos e as ofertas te ajudam, pedagogicamente, a confiar em Deus. A prática da oferta nos ajuda na sinceridade, desenvolver a sinceridade. Já disse isso. Não é a quantidade. Não é a quantidade. As ofertas representam o nosso reconhecimento de gratidão. Nós entregamos com alegria, não por constrangimento. A prática da oferta nos ajuda a santificar a vontade. No caso, esta oferta alçada que nós lemos no texto, foi levantada para a edificação do templo. Não estava prevista como tributo. O tributo era o dízimo. Mas Davi pediu além. Esta oferta alçada, então, nos mostra uma diferença entre dízimo e oferta. O dízimo é proporcionalmente igual a todos. 10%. É um sinal de equidade. Mas as ofertas é tudo aquilo que extrapola os 10%. Os chefes, os capitães, eles davam seus dízimos. Mas aqui Davi os chama a entregar as suas ofertas. Ou seja, aquilo que vai além. Considerando que tudo pertence a Deus, somos encorajados a ser mais voluntários. A prática da oferta também nos ajuda a desenvolver obediência. Nem sempre nosso coração está disposto a contribuir. Nem sempre as circunstâncias nos ajudam. Às vezes é o pai de família sozinho, a mãe de família sozinha. Às vezes recebe apenas ajuda emergencial, auxílio emergencial. Você que é bonzinho diria, não, fica com você ganha muito pouco, né? Por que Jesus não fez isso com a viúva pobre? Falou, tá todo mundo dando muito dinheiro aqui, ó, guarda o seu, não precisa. Porque Deus não quer quantidade, Ele quer fidelidade. Não importa se é pouco ou se é muito. A entrega dos dízimos e ofertas nos leva a contribuir
e nos ajuda na obediência, na fidelidade. Por isso que Davi ora para que o seu filho seja obediente, seja fiel no emprego dos recursos que foram levantados. E aqui a mensagem é essa: que sejamos fiéis nos recursos que Deus tem nos dado. Obedientes. E finalizando, vivemos em um período pós-pandemia, não é? Guerra na Europa. Estão por dentro disso? Descontrole. Não quero te desanimar não com a Júlia, tá? Já minha bebezinha aqui, que eu pensei isso. Isso aqui eu vi no jornal logo cedo. Falei, meu Deus, coitado do Stefano. Olha só. Descontrole inflacionário nas grandes economias. Crise energética feroz. Nós somos uma comunidade pequena de assalariados, com salários baixos, não todos, mas salários baixos. Estamos aí ansiosos quanto à economia e o emprego no Brasil com o próximo presidente. Não parece ser um cenário impróprio para falar de compromisso financeiro? Parece ser um cenário impróprio para falar de dízimo e oferta? Mas é o contrário, irmãos. O sustento da obra de Deus é efetivado mediante contribuições regulares, sistemáticas, generosas da igreja que somos membros. Para você entender que não é um momento impróprio, quero lembrá-lo de que Deus nos deu prova recente de que é Ele quem sustenta o seu povo. Você se lembra da pandemia? Em meio a problemas causados pela pandemia, a maior parte dos membros das igrejas do nosso presbitério, sustentado por Deus, permaneceram fiéis na entrega dos dízimos e das ofertas. Eu sei de irmãos que passaram mais dificuldades aqui, outros menos. Mas Deus deixou faltar? O último recurso que faltava, Deus trazia naquele dia. Muitos necessitados que buscaram auxílio na igreja receberam. A maioria dos que eu conheço teve seu posto de trabalho preservado. Microempresários que eu orei porque estava fechado, obrigatoriamente fechado. Mas como é que eu vou fazer? Tiveram seus postos de trabalho, sustento, família preservados. Tivemos isso agora, a gente esquece muito fácil. Então, não é um momento inapropriado, porque a igreja caminha na provisão de Deus. Com muito ou pouco recurso, permaneceremos pela graça. Vamos nos reunir para o serviço de adoração e anunciar que Cristo é o Senhor assentado no trono. A Ele o poder, a glória, a riqueza, o louvor, tudo provém dEle e é para Ele. A igreja caminha pela fé, queridos futuros diáconos e presbíteros. Ainda que haja situações ameaçadoras no sustento doméstico, Deus proverá meios e pessoas dispostas e fiéis para a manutenção desse serviço. Agora aqui eu lembro no culto da pequeno grupo de uma irmã que diz, falando sobre o dízimo na igreja, né, da antiga igreja dela, que ela sentia muito pressionada e a forma que era feita era não bíblica, né? E ela nem sabia que eu ia pregar sobre dízimo hoje. Mas perceba a palavra de Deus. Como ela nos encoraja, como ela nos instrui, como ela é pura e verdadeira. Que seu coração seja inclinado por Deus a obedecer, a ter um coração sincero, voluntário e abundante
lembrando da proporcionalidade. A parte devida, 10%. E se você quiser ir além com ofertas, também faça. Não é muito ou pouco, mas se você é fiel. Que Deus ajude. Amém. Em gratidão, eu canto a Ti, com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão, Jesus, eu canto a Ti, com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. Recebe a nossa gratidão, Senhor Jesus. Em gratidão, eu canto a Ti, com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti,